O Evangelho de João, capítulo 11. Há momentos na caminhada humana em que tudo parece chegar ao fim. Existem dias em que as lágrimas falam mais alto do que as palavras, em que o silêncio de Deus parece mais doloroso do que qualquer resposta, e em que o coração se pergunta se ainda existe esperança para aquilo que já morreu. Talvez tenha sido um sonho abandonado, uma família dividida, uma fé enfraquecida ou até mesmo alguém que partiu e deixou um vazio impossível de preencher. É justamente para esses momentos que o Evangelho de João nos conduz a uma das cenas mais emocionantes de toda a Bíblia. Não é apenas a história de um homem chamado Lázaro. É a história de todos aqueles que já sentiram que a morte venceu. É a história de todos que acreditaram que Deus chegou tarde demais. E é também a revelação de que, quando Jesus entra em cena, o impossível deixa de ser o fim da história. Na pequena aldeia de Betânia, viviam 3 irmãos muito queridos por Jesus: Marta, Maria e Lázaro. Aquela casa era um lugar de amizade, descanso e comunhão. Sempre que o mestre passava pela região da Judéia, encontrava ali portas abertas e corações sinceros. Não era uma relação distante entre um líder religioso e seus seguidores. Era uma amizade construída pelo amor, pelo respeito e pela confiança. Marta servia com dedicação. Maria gostava de permanecer aos pés do Senhor, ouvindo cada ensinamento. E Lázaro compartilhava daquela convivência tão especial. Aos olhos humanos, parecia impossível que uma família tão próxima de Jesus enfrentasse uma tragédia tão profunda. Mas a vida, muitas vezes, apresenta perguntas que a lógica não consegue responder. Lázaro adoeceu gravemente. A enfermidade avançava rapidamente e as 2 irmãs, desesperadas, enviaram um mensageiro até Jesus. Elas não fizeram um longo discurso, apenas disseram: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Havia confiança nessas poucas palavras. Era como se dissessem: nós sabemos quem tu és, sabemos que te importas conosco, basta que saibas o que está acontecendo. Quando o mensageiro finalmente encontrou Jesus, todos esperavam que ele interrompesse imediatamente sua jornada e partisse para Betânia. Afinal, quem ama corre ao encontro de quem sofre. Quem possui poder para curar não demora quando alguém querido está morrendo. Mas aconteceu algo surpreendente. Jesus ouviu a notícia e respondeu calmamente: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Depois disso, permaneceu ainda mais 2 dias onde estava. Os discípulos talvez tenham trocado olhares de espanto. Como entender aquela demora? Como explicar aquele silêncio? E certamente, muito distante dali, Marta e Maria observavam cada hora passar, esperando ver Jesus surgindo pela estrada. Cada ruído parecia anunciar sua chegada. Cada sombra ao longe despertava a esperança. Mas ele não vinha. Enquanto isso, Lázaro respirava cada vez mais lentamente. A doença consumia suas forças. O quarto estava tomado pela tristeza. As orações eram intensas e os vizinhos tentavam consolar. Mas chegou o momento inevitável. Lázaro morreu. O choro tomou conta daquela casa e os amigos chegaram para confortar as irmãs. O corpo foi preparado conforme os costumes judaicos e colocado em um sepulcro escavado na rocha. Uma grande pedra fechou a entrada e tudo parecia terminado. Quantas vezes nós também já nos sentimos assim? Oramos, clamamos, acreditamos e esperamos, mas mesmo assim a situação piora. Pedimos um milagre, porém recebemos silêncio. Esperamos uma resposta imediata, mas Deus parece permanecer distante. Nesses momentos, nasce dentro do coração uma pergunta dolorosa: Senhor, por que demoraste? Jesus conhecia essa pergunta antes mesmo de ouvi-la.
depois de 2 dias, finalmente disse aos discípulos: "Vamos outra vez para a Judéia." Eles ficaram preocupados, pois a região era perigosa. Pouco tempo antes, muitos líderes religiosos haviam tentado apedrejá-lo. Um deles perguntou em outras palavras: "Mestre, vale a pena voltar para lá?" Então Jesus respondeu com serenidade que ainda havia trabalho a fazer e acrescentou algo que os discípulos não compreenderam imediatamente: "Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo." Eles imaginaram que Jesus estivesse falando do sono comum de alguém enfermo. Então o Senhor falou claramente: "Lázaro morreu." Que declaração misteriosa! Ao mesmo tempo em que afirmava a morte de seu amigo, Jesus caminhava na direção da vida. Enquanto todos enxergavam um ponto final, Cristo já contemplava o milagre que transformaria aquela dor em testemunho. Quando Jesus finalmente se aproximou de Betânia, Lázaro já estava havia 4 dias no sepulcro. Esse detalhe possui um significado profundo, pois para os judeus da época, depois de tantos dias, não existia mais qualquer expectativa humana de retorno à vida. O corpo já iniciava seu processo natural de decomposição, e a esperança havia desaparecido completamente. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta saiu correndo ao seu encontro. Seu coração estava dividido entre a alegria de finalmente ver o Mestre e a tristeza pela perda do irmão. Quando ficou diante de Jesus, as palavras saíram carregadas de emoção: "Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido." Não havia acusação em sua voz. Havia dor, saudade e uma fé misturada com perguntas. Jesus olhou para Marta com amor infinito e disse: "Teu irmão há de ressuscitar." Ela respondeu, segundo aquilo que aprendera nas Escrituras: "Eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição, no último dia." Então aconteceu uma das maiores declarações já pronunciadas por Cristo: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá." Não era apenas uma promessa para o futuro, mas uma revelação sobre sua própria identidade. Jesus não disse apenas que conhecia a ressurreição, nem afirmou somente que podia realizá-la. Ele declarou ser a própria ressurreição. A vida eterna não era simplesmente um presente oferecido por ele, mas a própria presença dele. Depois, perguntou: "Crês tu isto?" Essa pergunta atravessa os séculos e chega até nós. Não é apenas Marta quem precisa responder. Cada coração precisa decidir se realmente acredita que Jesus continua sendo maior do que qualquer morte, qualquer perda e qualquer impossibilidade. Enquanto isso, Maria permanecia em casa, cercada pelos amigos que choravam. Quando soube que Jesus a chamava, levantou-se rapidamente e foi ao seu encontro. Assim que o viu, caiu aos seus pés e pronunciou exatamente as mesmas palavras de Marta: "Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido." Talvez ela nem soubesse que repetia a frase da irmã, pois a dor costuma conduzir diferentes corações às mesmas perguntas. Ao olhar para Maria chorando e para todas aquelas pessoas dominadas pelo sofrimento, algo extraordinário aconteceu. Jesus chorou. O Criador do universo deixou lágrimas escorrerem pelo rosto. Aquele que pisaria sobre a morte alguns instantes depois, permitiu-se sentir profundamente a dor humana. Suas lágrimas não demonstravam falta de poder, mas revelavam seu amor. Jesus nunca foi indiferente ao sofrimento das pessoas. Mesmo sabendo que ressuscitaria Lázaro dali a pouco, ele chorou com aqueles que choravam. Isso nos ensina que Deus não ignora nossas lágrimas. Antes de transformar nossa história, muitas vezes Ele primeiro compartilha da nossa dor. Alguns dos presentes comentavam: "Vede como o amava." Outros questionavam: "Não podia Ele, que abriu os olhos do cego, impedir que este homem morresse?" Essas perguntas continuam ecoando até hoje.
Quantas pessoas olham para as tragédias da vida e perguntam por que Deus não impediu determinado sofrimento? Quantas vezes nós mesmos já fizemos perguntas semelhantes? A resposta começava a ser construída diante do sepulcro. Jesus caminhou até a entrada da caverna onde Lázaro estava. Uma enorme pedra fechava o local. Então ordenou: tirai a pedra. Marta, ainda presa à lógica humana, respondeu: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Era como se dissesse: agora já passou, não existe mais solução. Quantas vezes fazemos exatamente isso diante de Deus? Oramos por um tempo, esperamos um pouco, e depois concluímos que já não há mais esperança. Fechamos o coração porque acreditamos que a situação chegou tarde demais. Mas Jesus respondeu com firmeza e ternura: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? A pedra foi removida e o silêncio tomou conta do lugar. Jesus levantou os olhos aos céus e agradeceu ao Pai. Não fez uma oração para convencer Deus a agir, mas para que todos compreendessem que aquele milagre revelava o próprio amor do Pai. Então, diante de todos, com autoridade absoluta, sua voz rompeu o silêncio da morte: Lázaro, vem para fora. Naquele instante, aquilo que nenhum ser humano poderia realizar aconteceu. A morte ouviu a voz do autor da vida. O coração que havia parado voltou a bater. Os pulmões respiraram novamente, os olhos se abriram e as forças retornaram. Pouco depois, uma figura começou a aparecer na entrada do sepulcro. Era Lázaro. Ainda envolto nos lençóis funerários, caminhava lentamente para fora da escuridão. O espanto tomou conta de todos. O choro transformou-se em alegria e o desespero deu lugar ao louvor. Então Jesus deu mais uma ordem: desatai-o e deixai-o ir. Que imagem poderosa! Cristo não apenas tira alguém da morte, mas também liberta das amarras que a morte deixou. Esse detalhe possui um significado espiritual profundo. Muitas pessoas já receberam vida de Deus, mas ainda caminham presas por medos, culpas, traumas, ressentimentos e correntes invisíveis. Jesus deseja restaurar completamente. Ele não quer apenas tirar alguém do sepulcro, mas remover tudo aquilo que impede uma vida plena. A história de Lázaro vai muito além de um milagre extraordinário. Ela revela o modo como Deus trabalha. O Senhor nem sempre age no tempo que esperamos, mas sempre age no tempo perfeito para revelar sua glória. Se Jesus tivesse chegado antes, talvez apenas tivesse curado um enfermo. Mas, ao chegar depois da morte, revelou-se Senhor sobre a própria morte. Há momentos em que Deus permite que determinadas situações cheguem ao limite da nossa compreensão para que descubramos que seu poder não possui limites. O atraso aparente de Deus nunca significa abandono. Muitas vezes é a preparação para uma manifestação muito maior do que conseguimos imaginar. Essa verdade alcança nossa vida hoje. Quantos corações estão vivendo seus próprios sepulcros? Existem casamentos que parecem mortos, famílias divididas há muitos anos, sonhos enterrados pela decepção, pessoas que perderam completamente a esperança, jovens que acreditam que não existe mais propósito e homens e mulheres aprisionados pela culpa de escolhas antigas. Talvez alguém tenha colocado uma pedra sobre o próprio coração, dizendo: não existe mais solução. Mas João 11 continua proclamando que Jesus ainda chama pessoas para fora dos seus sepulcros. Ele continua dizendo que a última palavra nunca pertence à morte. A morte pode parecer definitiva aos olhos humanos, mas jamais será definitiva diante daquele que criou todas as coisas. Talvez o maior milagre dessa passagem nem seja a ressurreição física de Lázaro. O maior milagre é revelar que existe uma esperança eterna para todos aqueles que colocam sua confiança em Cristo. Anos depois, Lázaro morreria novamente e seu corpo voltaria ao pó.
Mas Jesus caminhava para uma ressurreição diferente, uma vitória definitiva sobre a morte. Pouco tempo depois, o próprio Cristo entregaria sua vida na cruz. Seria colocado em um sepulcro, e uma pedra também fecharia sua entrada. Soldados vigiariam aquele lugar, acreditando que tudo havia terminado. Mas, ao terceiro dia, a própria morte seria derrotada para sempre. Aquele que chamou Lázaro para fora do túmulo saiu do seu próprio sepulcro sem que ninguém precisasse chamá-lo, porque a vida jamais poderia permanecer presa pela morte. É por isso que suas palavras continuam ecoando através dos séculos. Eu sou a ressurreição e a vida. Essa declaração não pertence apenas ao passado. Ela alcança cada pessoa que hoje precisa recomeçar, consola quem perdeu alguém querido, fortalece quem enfrenta uma enfermidade, levanta quem caiu espiritualmente e renova quem acredita que não existe mais saída. Sempre que Deus parecer estar demorando, lembre-se de Betânia. Sempre que suas orações parecerem silenciosas, lembre-se da caminhada de Jesus até o sepulcro. Sempre que a esperança parecer enterrada, recorde-se da voz que atravessou 4 dias de morte e chamou um homem novamente para viver. O mesmo Cristo continua caminhando ao encontro daqueles que o buscam. O mesmo Senhor continua enxugando lágrimas antes mesmo de realizar milagres. O mesmo Salvador continua transformando sepulcros em testemunhos e finais em novos começos. João 11 nos ensina que a verdadeira esperança cristã não está na ausência de sofrimento, mas na presença daquele que venceu a morte. Quando Cristo está presente, até aquilo que parece perdido pode receber uma nova oportunidade. Quando Ele fala, o medo se cala, a desesperança recua e a vida floresce onde ninguém mais acreditava ser possível. Assim, a história de Lázaro deixa de ser apenas a lembrança de um milagre extraordinário ocorrido em Betânia e passa a ser um convite permanente para todos os que desejam confiar em Deus. O Senhor continua perguntando a cada coração: crês tu isto? E aqueles que respondem com fé descobrem que nenhuma pedra é pesada demais, nenhum sepulcro é profundo demais e nenhuma morte é poderosa demais para impedir a ação daquele que é, ontem, hoje e eternamente, a ressurreição e a vida.